Olá, turma, tudo bem? Boa noite para vocês. Boa noite aqui para mim, né? Minha leitura geralmente é à noite, mas você que tá aí de manhã, você que tá aí de madrugada, você que tá aí à tarde, na hora do almoço, que o Senhor possa continuar ministrando as nossas vidas, né? Glória a Deus por mais um dia. Hoje já é dia 14 de janeiro de 2023 e nós vamos continuar, né, terminando aí quase o livro de Jó. Já estamos praticamente entrando no finalzinho, né, do livro de Jó. Hoje a gente vai ler do capítulo 35 ao 37, então 35, 36 e 37. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já iniciar a nossa leitura aqui. Pai, eu te louvo e te agradeço, Jesus, por esse momento que o Senhor está nos dando aqui. Muito obrigada, Espírito Santo, pelo tempo que o Senhor vai nos dar aqui com a palavra, por tudo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas já nesses últimos dias. Muito obrigada por aprender, Senhor, um pouco mais com o Espírito Santo dentro desse livro tão poderoso que é o livro de Jó, Pai, essa história em que esse homem passou por todos esses intempéries da tua vida, esses infortúnios, e o Senhor foi com ele todo o tempo. O Senhor estava ali vendo toda essa situação. Obrigada, Jesus, porque Jó nos ensina a perseverarmos, a não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos de verdade para o Senhor. Obrigada, Jesus. Ministra a nossa vida nessa noite, assim como o Senhor tem ministrado todos os dias, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Amém. Vamos lá, gente, capítulo 35, então. Nós vamos ler o 35, o 36 e o 37. Então, 35, versículo 1. E Eliú continuou: você acha certo dizer, não pequei e serei absolvido por Deus? E você ainda pergunta, que vantagem eu tenho se não pecar? Vou lhe dar uma resposta a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para cima e veja o céu imenso. Você acha que o seu pecado seria capaz de incomodar o Deus lá do alto? Por mais que você peque, isso não prejudicaria Deus. Se você for justo, o que Deus dará? O que você dará a Ele? Que benefício dará a Deus? Os seus pecados só podem prejudicar as pessoas, os seus semelhantes, e a sua justiça só afeta os filhos do homem. Os homens, quando são perseguidos, gritam por socorro debaixo do peso da exploração dos ricos. Eles imploram por libertação do braço dos poderosos. Mas ninguém procura ajuda de Deus, perguntando: onde está Deus, o meu Criador, aquele que inspira canções durante a noite e nos ensina pelos animais da terra e nos faz sábios através das aves do céu? E quando pedem ajuda a Deus, Ele não responde, porque os pecadores, em vez de pedir humildemente, exigem com o coração cheio de orgulho. Não, Deus não ouvirá os pedidos de um coração orgulhoso. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. E você, Jó, mesmo dizendo que não vê Deus em ação, fique sabendo que o seu problema está sendo tratado por Ele. Por isso, confie em Deus e seja paciente. Não se desespere, porque Deus ainda não castigou os culpados e está esperando para punir as muitas maldades dos homens. Suas palavras contra Deus, Jó, foram palavras vãs. Você falou muito, porém não sabe o que está dizendo. Então, Eliú continua, né, fazendo Jó e os seus amigos refletirem sobre as tantas palavras, né, que eles foram liberando, falando, e um culpando, o outro tentando se desculpar, achando que, na verdade, nós, com a nossa vida aqui terrena, nós afetamos a Deus com as nossas atitudes, simplesmente aqui, uns com os outros. Não, nós afetamos o nosso próximo. Eliú está dizendo isso de forma muito clara, né? Quando nós pecamos, quando nós erramos, é contra o nosso próximo que nós estamos atingindo, né, de alguma maneira. Quando a gente mente, é para o nosso próximo. Quando a gente adultera, é o nosso próximo. Quando a gente faz uma maldade, quando a gente deixa de ajudar, é contra o nosso próximo que nós estamos fazendo todas as coisas. Deus não é importunado com os nossos pecados. Deus se entristece com o nosso pecado, mas não é importunado. Deus não sofre consequências por causa do nosso pecado. É isso que Eliú está dizendo. Só para a gente refletir, né? 36. Eliú continuou o seu discurso.
Tenha um pouco mais de paciência e eu lhe mostrarei outras razões que provam que Deus está certo. Mostrarei fatos que você ignora e demonstrarei que o meu Criador é justo. O que vou lhe falar é a pura verdade, pois tenho perfeito conhecimento desse assunto. Mesmo sendo Deus poderoso, Ele não despreza ninguém. Ele compreende perfeitamente a natureza humana. Ele castiga duramente os perversos, mas trata com justiça os pobres. Ele observa a vida dos justos e deixa que governem como reis, e os recompensa para sempre. Se alguns são presos com correntes ou são amarrados com cordas da aflição, Deus usa essa aflição para mostrar a eles onde foi que pecaram sendo orgulhosos. Ele fará com que ouçam a correção e mandará que deixem de lado a desobediência. Se eles obedecerem e voltarem a servir a Deus, terão uma vida feliz e tranquila nos anos que lhe restam. Mas, se não derem importância aos conselhos de Deus, morrerão à espada, porque preferiram continuar cegos. Os perversos ajuntam contra si a ira de Deus. Mesmo quando eles lhes mandam o castigo, eles se recusam a pedir ajuda. Eles morrem ainda jovens, destruindo sua vida com imoralidades. É assim que Deus age, livrando o sofredor pelo próprio sofrimento, e usa a aflição para acordá-lo. É isso que Deus quer fazer com você. Quer acabar com o seu sofrimento e dar a você uma vida de prazer e felicidade, e uma mesa farta com as delícias que havia antes. Mas você foi julgado com o julgamento que cabe aos maus e está recebendo o merecido castigo. Tome cuidado, Jó. Não aceite ser seduzido com riquezas. Não deixe se desviar pelo suborno. Você pensa que chorando muito e lamentando a sua sorte seria capaz de fazer Deus acabar com seus sofrimentos? Não fique desejando a noite, quando as nações são destruídas. Cuidado também com a ideia de que é melhor ser perverso porque os perversos não sofrem o que você está sofrendo. Lembre-se de que Deus é grande e muito poderoso. Ninguém sabe ensinar como Ele. Ninguém pode dizer a Ele o que fazer ou condenar suas ações dizendo: o Senhor agiu mal. Você deve, isto sim, dar glória a Deus pelas coisas que Ele fez, admiradas por todos os homens. Sim, todos os que percebem as obras de Deus ficam admirados, mesmo de lugares distantes. Deus é tão grande e maravilhoso. Não somos capazes de compreendê-lo. Ele é eterno e ninguém pode calcular os anos da sua existência. Deus faz a água subir da terra em forma de vapor que se transforma em chuva, que as nuvens despejam em grande quantidade sobre o homem e a terra. Quem é capaz de entender como as nuvens se formam e se espalham pelo céu? Quem pode explicar a formação dos raios e trovões? Deus forma os relâmpagos junto com as nuvens, com o vapor que sobe dos oceanos. Do oceano ele forma as nuvens e se esconde atrás delas. Com esses elementos da natureza, ele governa os povos da terra e lhes fornece comida à vontade. Usa os relâmpagos como lanças para castigar seus inimigos. O trovão anuncia a tempestade, até o gado sente a sua chegada. 36, Eliú, ele continua então explanando, falando sobre a sua perspectiva de Deus, sobre o seu entendimento, sobre aquilo que ele consegue compreender a respeito de tudo que ele tem vivido até aquele momento. Ele disse que ele era jovem, mas que ele achava que a sabedoria dele estava então acima da sabedoria dos outros amigos de Jó e do próprio Jó. Por quê? Porque às vezes diante de circunstâncias difíceis, até os nossos olhos eles ficam um pouco mais cegos, e a gente começa a falar algumas bobagens. Eliú está demonstrando quem é Deus. Eliú está mostrando a soberania de Deus. Eliú está mostrando para nós quem é esse Todo-Poderoso, que rege todo o universo com o seu poder, com a sua majestade, com a sua sabedoria sem fim. Ele não tem dias, Deus não tem idade, Deus não tem tempo, ele é eterno. E a sabedoria de Deus é infinita. É isso que Eliú está fazendo a gente refletir. Capítulo 37. Diante disso, meu coração bate mais depressa, como se fosse pular para fora do peito. Ouça o trovão, escute a poderosa voz de Deus. O barulho do trovão se estende por todo o céu, e o relâmpago ilumina a terra de uma extremidade até a outra. Depois do relâmpago ouve-se o trovão. Ele troveja com sua voz majestosa,
e logo em seguida outro relâmpago e novo trovão. Deus mostra o seu maravilhoso poder no trovão. Ele faz coisas maravilhosas que nunca poderemos compreender. Ele ordena a neve caia sobre a terra e a chuva caiam fortes pancadas de chuva. Quando isso acontece, os homens precisam parar de trabalhar. É uma oportunidade que Deus dá aos homens de reconhecer a sua obra. Os animais procuram as cavernas e tocas para se esconderem. Ele faz os ventos quentes soprarem do sul e traz do norte os ventos frios. Deus sopra e a geada cai, os rios e lagos ficam congelados. Ele carrega as nuvens de vapor d'água e elas lançam os relâmpagos. Segundo o seu plano, Deus espalha as nuvens pelo céu para fazerem o que ele quer por toda a terra. Ele usa as tempestades como castigo quando é preciso, ou então para mostrar o seu amor regando a terra. Ouça com atenção esses fatos. Jó, pense bem e procure entender as maravilhas de Deus. Por acaso você pode compreender como Deus controla as nuvens e como ele faz brilhar os relâmpagos? Você pode entender como Deus mantém as nuvens suspensas, para citar uma das maravilhas que ele faz em sua perfeita sabedoria? Você é capaz de entender por que sua roupa fica quente quando sopra o vento sul e como a terra fica amortecida? Por acaso você ajudou Deus a estender os céus brilhantes como espelhos de bronze? Se você se considera tão sábio, mostre-nos como podemos nos comunicar com Deus. Estamos cercados pelas trevas e não podemos falar com Ele. Você disse que gostaria de falar com Deus pessoalmente. Eu não me atreveria a fazer isso. Qual é o homem que deseja ser destruído vivo? Se nós não podemos olhar diretamente para o sol, quando brilha num dia bem claro, muito menos podemos ver Deus em sua glória maravilhosa, mais brilhante que o ouro puro. Não podemos compreender o Todo-Poderoso. Ele é muito poderoso, mas nem por isso deixa de ser justo e tratar os homens com justiça e não oprime ninguém. Não é sem motivo que os homens obedecem e respeitam a ele. Além disso, nem os mais sábios dos homens pode impressionar Deus. Eu fico impressionada como numa época tão, para nós, né, tão remota, em que pouco se conhecia da ciência, né, e das grandes sabedorias que nós temos nesses últimos anos, nessas últimas centenas de anos, né? O mundo já vem crescendo em muita ciência, em muita sabedoria, e hoje a gente consegue talvez saber como se formam as nuvens, saber o que é o relâmpago, saber o que é um trovão. Segundo a ciência, isso tudo foi então estudado e a gente já consegue identificar algumas coisas e consegue compreender. Mas ainda assim, a soberania e o poder de Deus se demonstram através de tudo isso. Ainda que o ser humano consiga estudar a natureza, os astros e tudo que há na Terra, né, de como se forma a chuva ou como os ventos do sul, do norte trazem o inverno, o verão, ainda assim a gente percebe a sabedoria e a majestade de Deus e o poder de Deus. E é isso que Eliú está mostrando um pouco para nós, essa grandiosidade de quem é Deus. Então, Jó, com toda a sabedoria que você tivesse, Elisângela, com toda a sabedoria que você tivesse, Maria, com toda a sua sabedoria, João, com toda a sua sabedoria, nós jamais conseguiríamos compreender Deus na sua totalidade. Mas ainda assim, Deus cuida de nós de maneira individual. Pensa nessa grandeza, gente. Deus, ele se importa comigo e com você de maneira individual. Deus cuida da nossa vida de maneira muito particular. Deus todos os dias nos dá o sopro de vida, nos dá a nossa vida em abundância, nos dá a capacidade para trabalhar, nos dá inteligência, cuida dos nossos dias, né? O Deus que está aqui comigo agora, no Brasil, em São Paulo, é o mesmo que está agora no Japão, né? É o mesmo que está na Coreia, é o mesmo que está na Austrália, é o mesmo que está lá no Polo Norte, com as pessoas também cuidando delas. Então, essa majestade de Deus, essa poderosa mão de Deus que cuida de tudo, de todos, é essa que a gente tenta compreender e a gente jamais vai entender. Mas amar a Deus é primordial. Por isso que a gente lê a palavra
e tenta então cada dia mais conhecer um pouco mais esse Deus que a gente tem servido, esse Deus que tem nos ensinado tanto até aqui. Amém, queridos? Então você que está aí na leitura comigo, hoje o texto foi rápido, né? 35, 36 e 37, é o nosso texto de hoje. A gente vai orar agora um pouquinho. Queria que você que está só fazendo a leitura com a gente, Deus abençoe, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, né? Não sei em que momento que você está vendo esse vídeo, mas que você possa ser aí impactado pela presença de Deus todos os dias. Deixa o Espírito Santo falar com você, medita em algum versículo que o Espírito Santo te chamar a atenção no texto, fica ali, né, pensando durante o seu dia naquilo que Deus está falando. Com certeza o Espírito Santo vai continuar ministrando a tua vida através dessa palavra de hoje também. Amém? Então a gente vai orar um pouquinho agora. Amanhã a gente vai continuar dentro do livro de Jó. Nós temos mais 2 dias, né? Que a gente vai ler Jó e a gente já vai finalizar o livro de Jó. Então amanhã a gente tem, então, ainda dia 15, né? E dia 16, são os próximos 2 dias que a gente tem Jó. E o que nos reserva é um Deus todo-poderoso falando com Jó, e Jó então finalizando essas declarações dele dentro do livro dele. E a gente vai ver esse desfecho lindo do que Deus faz na vida de um homem que teme a ele, que está disposto, né, a passar pelo que Jó passou para glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Então você que está comigo na leitura, Deus abençoe. Vamos orar um pouquinho? Eu queria te convidar a abrir comigo. Hoje a gente vai continuar dentro ali do Pentateuco, né, dos primeiros livros da Bíblia. E hoje a gente vai orar um pouquinho dentro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 12. Esses dias nós brincamos aí com a turma a respeito desse livro, né, do nome desse livro, como é difícil falar. Se a gente tentar falar rápido ou tentar falar, né, sem pensar, às vezes não sai. Mas o livro de Deuteronômio tem tanta riqueza para nós. Deus fala de maneira poderosa com o seu povo Israel e vai falar conosco também, porque nós estamos também hoje, como Israel, ouvindo a voz desse Senhor, falando conosco sobre as suas promessas, sobre a sua palavra. Amém? Então a gente vai em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 12. E ele começa assim, no versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Estes mandamentos que lhe dou hoje devem estar em seu coração. Senhor, o Senhor está dizendo para mim hoje, ouça, ó Elisângela, ouça, ó Maria, ouça, ó João, ouça, ó igreja, ouça, ó nação brasileira, ouça, dar ouvido, Senhor. Ouvir, na verdade a palavra ouça, ela vai além da nossa audição natural, ela vai além do simplesmente ouvir com os nossos ouvidos, mas o ouça aqui é dê ouvidos, dê atenção, Senhor. O Senhor está pedindo a minha atenção, a atenção daquele que está orando comigo nesse momento. O Senhor está nos chamando a refletirmos naquilo que o Senhor está dando como mandamento para nós, aquilo que o Senhor está dando para nós como algo que vai alicerçar a nossa vida com o Senhor, que vai nos fazer crescer no Senhor, que vai nos fazer compreender a tua plena vontade sobre nós. Ouça, ó Elisângela, Senhor, eu estou ouvindo. Senhor, eu estou ouvindo e eu quero continuar ouvindo, Senhor, ouvindo a tua voz através da palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nessa noite, assim como o Senhor já tem ministrado através da tua palavra, que Jesus possa cada dia mais ser esse verbo vivo dentro de nós através da palavra. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Pai, não há outro Deus, não há outro Criador, não há outro Deus supremo sobre a terra e sobre a nossa vida. O Senhor é único. Ainda que qualquer outra pessoa diga o contrário, ainda que o mundo, Senhor, ainda que Satanás diga para nós que existem outros deuses que podem nos favorecer,
outros deuses que têm poder, outros deuses que podem estar no lugar do Senhor nos favorecendo. Nós não acreditamos, porque nós cremos que há somente um Deus, um Senhor, o único Deus soberano. Então, por isso, Senhor, o Senhor pede para nós te amarmos. E a palavra amor, Senhor, tem a ver com aquilo que toma a minha vida, aquilo que toma todos os meus anseios, aquilo que toma todos os meus desejos, aquilo que toma toda a minha vida, Senhor. Nós queremos te amar, Jesus. Nós queremos te amar acima de todas as coisas, Jesus. O Senhor precisa ser o primeiro na minha vida, Senhor. O Senhor precisa ser o primeiro na nossa existência. O Senhor precisa ser o primeiro na nossa caminhada. O Senhor precisa ser o primeiro nos meus anseios. O Senhor precisa ser o primeiro nos meus planos, Deus. Nos ensina, Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Senhor, nada, nem ninguém pode tomar o lugar que é do Senhor nas nossas vidas. Nem, Senhor, o nosso marido, nem, Senhor, os nossos filhos, nem a nossa vida, Senhor, como um todo, como pessoas, nem, Senhor, o dinheiro que nós temos, nem os nossos bens, Senhor, nem a nossa reputação, nada, Senhor, nada pode estar acima do Senhor. O Senhor deseja ser amado de todo o coração. Então, que a nossa vida, Pai, que esse amor que o Senhor pede de nós seja de verdade, Senhor, construído cada dia mais em favor do Senhor, que nós possamos realmente ter todas as outras coisas como secundárias, que nós possamos ter todas as outras coisas, Senhor, como supérfluo, que nós possamos ter todas as outras coisas como segundo plano, que nós possamos ter todas as outras coisas como algo que pode ficar para depois. Mas o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso falar, a nossa conversa, Jesus, ela precisa estar em primeiro lugar na minha vida, ela precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, Jesus, porque somente assim nós vamos construir esse relacionamento sólido. Eu vou te conhecer, Jesus, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai ministrar no meu espírito, o Senhor vai me ensinar a caminhar com o Senhor. O Senhor vai me ensinar a seguir os seus preceitos e os seus mandamentos para ter uma vida saudável, para ter uma vida, Senhor, segundo o padrão do teu reino. Se nós temos orado, Senhor, que venha o teu reino na oração do Pai Nosso, então nós precisamos obedecer, nós precisamos amar o Rei que está sobre esse reino. E nós queremos te amar, Senhor, sobre todas as coisas. Nós queremos te amar, Senhor, sobre todas as coisas que estão sobre a nossa vida. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Senhor, quando os nossos sentimentos, quando as nossas emoções, quando as nossas forças, elas não estão voltadas também para esse amor ao Senhor, quando as nossas emoções não estão alinhadas com a Tua Palavra, nós entramos em conflito, nós entramos em confusão, nós acabamos nos dividindo entre as coisas que nós desejamos nessa terra, entre as coisas que nos são oferecidas todos os dias, entre os amores que são oferecidos todos os dias. E nós acabamos, Senhor, às vezes deixando o Senhor de lado, deixando o Senhor em segundo plano, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a compreender esse grande amor que o Senhor tem por nós e que o Senhor pede de nós também, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos leva a compreender esse grande amor que o Senhor tem por nós, Pai. Nos leva a compreender esse grande amor que o Senhor tem por nós. E assim nós possamos, então, Senhor, te amar da mesma maneira, com o mesmo amor, com a mesma intensidade, Espírito Santo. Nos leva a compreender isso, Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos o Teu grande amor por nós, Senhor, nós então retribuímos isso ao nosso próximo, retribuímos ao nosso irmão, retribuímos a pessoa que está do nosso lado, as pessoas que nós então temos perto de nós, que nós podemos então demonstrar que nós verdadeiramente te amamos. Senhor, como é difícil falar que ama o Senhor, mas não consegue terminar o versículo amando o nosso próximo. Jesus, nos leva a esse entendimento, Pai. Se nós não conseguimos amar nem a pessoa que nós estamos vendo diante de nós, que é a Tua imagem e a Tua semelhança, como nós podemos dizer, Jesus, na nossa oração,
que nós te amamos. Jesus, nos dá esse entendimento. Revela, Senhor, esse grande amor para nós. Revela esse entendimento de amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Porque então nós estaremos, Senhor, sendo teus filhos, sendo, Senhor, a tua imagem e a tua semelhança, reproduzindo o teu caráter na humanidade, Senhor. Nos faz compreender isso, Jesus, em nome de Jesus. Esses mandamentos que lhe dou hoje devem estar no seu coração. Ensine-os com persistência aos seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os com símbolos nas mãos e prenda-os na testa. Escreva-os nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Pai, nos ajuda a ser melhores pais, nos ajuda, Senhor, nos leva a esse entendimento de ensinar os nossos filhos a tua palavra, a tua verdade, para que a mente deles já cresça, Senhor, debaixo desse entendimento. Senhor, quando nós nos sentamos à mesa para as nossas refeições, seja esse lugar de intimidade também com o Senhor, seja esse lugar de comunhão com a tua palavra, ensinando então como nós devemos agir com o nosso próximo, como nós devemos agir em família, como nós devemos agir em sociedade. Pai, que da nossa casa, que do nosso lar com os nossos filhos, então saia, Senhor, essas leis, esses preceitos, essas atitudes, porque assim nós vamos construindo, Senhor, uma sociedade, Pai, um reino segundo o padrão do Senhor. Senhor, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem nos ensinado na palavra, a gente percebe que quando uma sociedade, quando uma época, quando uma geração, ela se desviava do Senhor, era porque os pais tinham se esquecido de ensinar os filhos o teu caminho, Jesus. Pai, me perdoa se durante tantos anos, Pai, eu deixei de ensinar os meus filhos corretamente a tua palavra. Se na minha mesa, Senhor, durante muitos anos, não houve, Senhor, uma conversa segundo o padrão da tua palavra. Senhor, me perdoa se eu negligenciei, Senhor, o ensino da tua palavra para os meus filhos, para minha neta, Senhor, para os meus netos. Me ajuda, Senhor, a construir então esse ensino a partir de agora. Me ajuda, Senhor, a construir esse ensino a partir de hoje. Senhor, nós já temos iniciado isso aqui na nossa casa, mas, Senhor, nos ajuda a fazer o culto doméstico, a ter esse momento de comunhão em família, a conseguirmos passar para os nossos filhos, Senhor, qual é essa ordenança, quais são esses ensinos de uma vida segundo o padrão do teu reino, Pai. Em nome de Jesus, que as famílias, Senhor, da terra, entendam e compreendam isso, que a gente possa, através do 1 a 1, Senhor, ir ensinando isso sendo repassado de família para família, Senhor. Eu vou ensinando a minha casa, e aí os meus filhos vão ensinando a casa deles, e os meus netos também vão ensinando a casa deles, e assim, Senhor, uma próxima geração vai sendo edificada na tua palavra, e nós vamos reconstruindo, e nós vamos então fortalecendo o reino de Deus nessa terra. Pai, nos perdoa pela geração passada, nos perdoa, Senhor, pela geração que nós não cultivamos. Pai, perdoa sim, Senhor. Talvez os meus pais, Senhor, não conseguiram me ensinar o que deveria ter ensinado, e então eu desobedeci ao Senhor, eu não consegui, Senhor, fazer com que o teu mandamento, que a tua lei fosse a verdade para mim. Mas hoje, Senhor, nós estamos lendo a tua palavra, nós estamos conhecendo a tua palavra, e é daqui por diante que eu quero me comprometer, Senhor, a ensinar para os meus filhos, a ensinar para os meus netos, a ensinar para os meus amigos, a ensinar, Senhor, para aqueles que estão perto de mim, a tua palavra, porque assim nós vamos então sendo edificados segundo o padrão do teu reino, Senhor, segundo o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos falar dessa palavra ao nos levantar, Jesus, ao nos deitar, quando estamos sentados à mesa, ou em qualquer lugar, Senhor, que a oportunidade estiver dada, ou que o exemplo puder ser dado, Senhor, que nós possamos abrir a nossa boca e profetizar a tua palavra, falar, Senhor, os teus ensinos, falar os teus mandamentos, falar os teus preceitos, para que as pessoas saibam qual é a tua vontade, Senhor, qual é o desejo do teu coração para as famílias,
para as pessoas, para a sociedade, Pai, em nome de Jesus. Quando o Senhor, o seu Deus, o introduzir na terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que lhe daria uma terra com cidades grandes e prósperas, que você não construiu, com casas cheias de tudo o que há de bom, que você não providenciou, com poços que você não cavou, com vinhas e oliveiras que você não plantou, aí então, quando você comer e estiver satisfeito, tenha cuidado para não se esquecer do Senhor, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Senhor, nós temos a tendência de nos esquecer de onde o Senhor nos tirou, de nos esquecer, Senhor, de que talvez no passado tantas pessoas, Senhor, tiveram que morrer em prol do Evangelho, tiveram que sacrificar a sua família em prol do Evangelho, tiveram, Senhor, que sacrificar a sua casa, tiveram que sacrificar o seu conforto, tiveram que sacrificar a sua vida, Senhor, para que esse Evangelho chegasse até mim, para que esse Evangelho chegasse para nós, Pai, no século 21. Senhor, quantos e quantos tiveram que morrer, quantos tiveram que sacrificar as suas famílias e as suas vidas, para que hoje eu pudesse, Senhor, ter o entendimento que eu tenho. Pai, nós queremos valorizar cada homem e cada mulher que tem tido essa experiência de passar adiante, Senhor, esse ensino, de passar adiante, Senhor, esse bastão de pregação do Evangelho. E nós queremos agora, Senhor, que nessa geração nós tenhamos a responsabilidade de também dar continuidade daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Senhor, nós não queremos ser negligentes, nós não queremos negligenciar a nossa parte nessa responsabilidade, por puro conforto, Senhor, por puro, Senhor, egoísmo, por pura covardia, Senhor. Nós não queremos deixar de lado aquilo que o Senhor tem colocado agora nas nossas mãos, que é ensinar os nossos filhos, que é ensinar a próxima geração, Senhor, como é que eles devem seguir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos nos esquecer de onde nós saímos. Nós não queremos nos esquecer dos heróis da fé. Nós não queremos esquecer da igreja que sofreu durante todos esses 2000 anos para que eu tivesse aqui hoje, Senhor, conhecido o Senhor, para que hoje eu pudesse ter a salvação, para que hoje eu pudesse ter os meus ouvidos atentos à Tua voz também, Senhor. Alguém atrás de mim, alguém antes de mim, Senhor, passou por algo que talvez eu não queira passar hoje. Então nos perdoa, Senhor. Nós queremos que nesse tempo, a responsabilidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai, nós vamos avançar com o Teu Evangelho. Pai, nós vamos avançar com os Teus ensinos. Nós vamos avançar cuidando daqueles que o Senhor colocar para nós cuidarmos. Nós vamos avançar, Senhor, com a pregação do Teu Evangelho, que o Senhor veio e nos resgatou. E o Senhor está então nos levando, Pai, para esse lugar de eternidade, para essa vida com o Senhor, uma terra que o Senhor já tem preparado desde a eternidade, Senhor. A Nova Jerusalém está pronta, está sendo adornada, está sendo cada dia mais construída, para que nós possamos viver a eternidade com o Senhor, Pai. Nós queremos ter a visão daquilo que o Senhor tem, Pai. Nós queremos então tomar esse bastão, Senhor, que está nas nossas mãos e continuar avançando com ele, mesmo que nos custe. Mesmo, Senhor, que custe algo de nós, Pai. Mesmo que custe, Senhor, também nós sofrermos algo em prol de pregarmos o Evangelho. Queremos, Pai. Queremos sim, Jesus, entender e compreender esse propósito e avançar com ele, Pai, para a glória do Teu nome. Jesus, 2023, seja um ano, Senhor, de cada dia mais compreendermos e entendermos o chamado que o Senhor tem para nós, de avançarmos com a pregação do Evangelho, de falarmos do Teu grande amor, de sermos esse canal que o Senhor tem para esse tempo, para as vidas que estão perecendo. Pai, em nome de Jesus, que a minha vida, que a minha família, que os meus filhos, que os meus netos, que as pessoas que estão próximas de mim, Pai, sejam então sim impactadas pela minha vida e possam me impactar a próxima geração, Senhor, até o Senhor voltar, até o Senhor terminar aquilo que o Senhor está fazendo. E nós queremos ser participantes disso. Eu quero, Senhor, participar daquilo que o Senhor está fazendo, participar daquilo que o Senhor está fazendo até a sua volta, Jesus.
Muito obrigada, Pai, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, por esses ensinos. Muito obrigada, Senhor, por essas sementes que o Senhor tem plantado dentro de nós. E que o Espírito Santo, Pai, possa então regar cada dia, Senhor, e isso dá fruto, para que outras pessoas venham colher em nós esses frutos e também recebam de mais sementes e também possam frutificar. E assim, Senhor, o seu reino vai avançar nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, nos faz, Senhor, entender esse propósito de vida eterna, de comunhão com o Senhor, de amar ao Senhor, o único e soberano Deus, sobre as nossas vidas. Nada tem maior valor, Pai, do que a Tua presença. Nada tem maior valor do que o Senhor em nós, Pai. Nada tem maior valor do que essa comunhão, de que é ouvir a Tua voz, Senhor, de que é ouvir o Senhor falando conosco através da palavra, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Nos alegramos porque o Senhor está conosco. Nos alegramos porque o Senhor está conosco todo o tempo, Pai. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês por esse tempo que a gente tem estado aqui. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Deus vai nos levar nesse propósito durante todo esse ano, em nome de Jesus. E a gente vai conseguir compreender ainda mais tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nossa mesquinhez, nosso egoísmo, ele vai sendo cada dia mais mortificado. E nós vamos avançando no propósito do Senhor para nós. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, continuando a nossa leitura e a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.